Vamos fazer hoje um vídeo para o Departamento de Cultura e Eventos sobre o convite do Vinícius, que é um dos operadores e colaboradores do Departamento de Cultura e Eventos, que nos convocou e pediu, em nome do Dr. Alexandre Rolo, que é o presidente do Departamento de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo, fazer mais um vídeo sobre este período de pandemia. Vamos falar sobre as agrúrias do advogado criminalista. Todos os estudantes de direito, e não só estudantes de direito, como vários advogados, gostariam de ser criminalista. Por que ser criminalista? Porque é uma área do direito em que todos gostariam de atuar. Por que atuar nesta área do direito? Porque ela atrai tantas pessoas, tantos advogados como advogadas, para serem criminalistas. Penso eu, é que nesta área, embora ela seja muito espinhosa, porque trata de um crime de sangue, crime de violência, crime contra a pessoa, também crime contra o patrimônio. Mas vamos falar deste crime mais grave, que é o crime contra a vida, crime de sangue. É um crime cuja a situação ela chama muita atenção, é um crime de emoção, é um crime que trata da circunstância emocional, tanto da pessoa do advogado, quanto das pessoas da sociedade. A vítima é ferida, talvez na circunstância do crime, ela possa até vir a falecer. Pode ser crime de homicídio tentado, quanto crime de homicídio consumado. No crime tentado, pode ser também de lesão corporal, ou seja, este crime ele é um tanto quanto emocional. Emocional até no lidar com ele na justiça, lidar com este crime, com esta ação penal, com a ação em que o Estado promove contra o acusado, o autor dos fatos. E falar-se em ação criminal, falar-se em advogado criminal, todos, como eu disse no início, desejariam ser criminalistas. Por qual a razão atrai tanto os criminalistas, as pessoas para serem criminalistas? É porque, dada esta emoção, dada esta circunstância emocional que mexe com a sociedade, mexe com um todo, um movimento social, ou seja, é um crime em que fere a sociedade, que faz com que a sociedade se revolta e repudia o ato do criminoso. E daí começa a perceber-se um levante contra o advogado criminalista que vai defender aquela pessoa que praticou o ato. Mas nem sempre aquele ato também deva ser visto como culpabilidade daquele que é o autor dos fatos. Às vezes a vítima ela tenha praticado determinadas circunstâncias em que fez com que ela, em vez de levar vantagem naquele objetivo que ela teria contra o acusado, que até então seria vítima da circunstância, vítima dos seus atos, e é emocionante, tratar-se do crime, advogar nesta área espinhosa desta profissão, ela é fantástica porque você mexe com a emoção da vida, você mexe com todas as circunstâncias em que movimenta a sociedade, movimenta o poder judiciário, movimenta a delegacia, movimenta a imprensa, ou seja, quase todos os segmentos, os setores da sociedade, eles se movimentam diante de um fato do qual teria sido praticado e daí faz-se um levante comocional na comunidade, quando não no país. Determinado fato, às vezes, faz com que
abala o próprio país, esta repercussão é muito grande. Então, para os criminalistas, esta circunstância emocional, esta repercussão, ela faz com que o advogado fica em evidência. Mas será que seria para isto que serviria o advogado? Para ficar em evidência? Óbvio que não. Sem sombras de dúvidas que não. Mas é uma profissão árdua, muito bonita de ser praticada. Mas, por um outro lado, tem todas as suas dificuldades. Porque a partir do momento em que haja o homicídio, haja o crime, e o advogado criminalista ele passa a ser convocado para praticar, para exercer o seu munus, para ser o advogado daquela pessoa acusada do crime, ele, de certa forma, ele vai até, se possivelmente, de início na delegacia, ele encontra barreiras, barreiras, porque o Estado, através da sua polícia, não deixa o advogado de primeira mão, embora o advogado tenha direitos de falar com seu cliente, mas é tolhido desses direitos, dificulta-se para que o advogado tenha este acesso, e sempre que o defensor, o advogado criminalista, vá atuar, ele tem dificuldades, seja na fase policial, seja na fase judiciária. Quando você está na fase judiciária, o juiz, o promotor, sempre cria problemas para o advogado, não deixa com que o advogado fique à vontade para fazer a sua defesa. E quando o advogado, lá fazendo a sua defesa na audiência ou em tribunal do júri, você, criminalista, terá que ter um raciocínio rápido para que você decida qual seria o caminho, o melhor caminho, para que você não legitime aquela prova incriminadora contra o seu cliente. E também você terá que decidir qual seria a melhor e de melhor forma você vai fazer a sua tese de defesa. Como você vai fazer a tese de defesa, fazer com que ela sobreviva, sobreponha, apareça a tese de defesa diante de toda a circunstância incriminadora, de toda a circunstância colhida de provas incriminadoras contra o acusado. E o advogado criminalista tem que ter essa visão, tem que ter essa percepção, mesmo que tenha toda a diversidade, que o juiz, promotor, faça com que ele tenha as dificuldades para ter este acesso, para ter esta possibilidade de fazer as teses de defesa e defender o seu cliente, ele terá que ter a percepção de qual seria o melhor caminho para que o seu cliente consiga restabelecer os seus direitos. Ou seja, o que nós observamos é que a necessidade do advogado, em especial o criminalista, para que venha equilibrar esta balança da justiça. Para isto, nós, no artigo 133 da Constituição Federal, ela preleciona dizendo que o advogado é imprescindível à administração da justiça. Não resta dúvida que é imprescindível. Por que é imprescindível? Embora a sociedade, às vezes, não nos aceita. A sociedade, ela cria também um certo problema de repugnância contra o ato do defensor. Acha que, com relação àquela pessoa que está sendo acusada, ela não possa ser defendida, ela não tem direitos de ser defendida. Aí vem aquela outra situação. Se ela não tem o direito de ser defendida, aí fica dente por dente, olho por olho. Ou seja, houve um fato, não vamos apurar aquele fato, mas aquele fato, aos olhos da sociedade, o acusado teria também que ser ceifado a sua vida. Ou seja, então é vingança, não é justiça. Mas se não é vingança, se é vingança e não é justiça, e por que então o Estado não faz justiça? Precisa da necessidade de que a Constituição, no artigo 133, diz que o advogado é imprescindível para a administração da justiça. Exatamente porque
O Estado, por sua vez, ele pratica o seu ato, colhe os fatos, o Estado toma a providência e toma a iniciativa de apurar os fatos, de buscar quem é o autor do crime e processar. Só que tem um detalhe: se o ato é desse tamanho, se o fato, a circunstância, embora tenha a vida da vítima sido ceifada, o Estado faz com que aquilo que teria ocorrido na tipicidade, faz com que ela venha a ser gravosa. E daí é que tem a necessidade do advogado, e quem verifica isto é a defesa. Verifica que o advogado, que o Estado teria se excedido, teria ultrapassado os limites da acusação normal para que o acusado viesse ser sim processado, ser responsabilizado dentro da proporcionalidade que realmente teria ocorrido os fatos. Mas não é isso que ocorre desde a fase policial. Chegando o conhecimento, um crime, no conhecimento de uma autoridade policial, o que vai acontecer? Ela vai investigar, vai chegar até o local dos fatos, vai localizar o autor dos fatos. Localizado o autor dos fatos, a autoridade policial encaminhará para a delegacia e aí irá fazer todos os seus procedimentos administrativos de colheita de prova, de indiciamento. Só que tenha um detalhe importante que a defesa tem que observar. O acusado às vezes é pessoa simples. A pessoa vai explicar para a autoridade o que aconteceu. Já vai com uma tensão nervosa, porque já ocorreu fatos que talvez ele não desejaria que teria ocorrido, mas o que vai acontecer ali, o delegado ou a polícia em si, aquele aparato policial, faz uma determinada pressão do Estado. Não estou dizendo que é pressão de pessoa física, e sim uma pressão de Estado para que aquela pessoa que está sendo acusada, ela responda às perguntas e que a autoridade policial deseja que seja respondida. E você pode observar que, às vezes, as palavras, a simplicidade do acusado, ele não tem discernimento de determinadas palavras, ele não sabe fazer determinadas colocações, mas começa o fluxo de acusação pelas palavras de uma autoridade, de uma pessoa culta, e que vai colocando os termos como se fosse do acusado. E isto ocorre também da mesma forma lá na denúncia. Na denúncia, quando todo este conjunto de notícias crimes são levadas para o judiciário, o Ministério Público as reúne, estuda e vai fazer a denúncia. Da denúncia vai iniciar-se a ação penal. Na denúncia, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele faz a denúncia de determinada forma em que coloca como se o acusado tivesse praticado determinado ato de determinada forma que ele coloca, da forma que ele entende que deveria o Estado colocar, de forma em que favoreça no decorrer do processo legal a possibilidade de condenação, e não vai buscar a eficiência da verdade real que teria ocorrido. Então começa a transformar daquele ato de encontro, de desencontro e de um crime ocorrido lá no seio da sociedade, aqui já começa a ser transformado. Não ocorre mais aquilo que ocorreu lá. Então passa a ser uma verdade processual e não uma verdade mais real. E é aí que entra o advogado, entra o criminalista, entra o defensor, porque ele vai observar, vai analisar as diferenças das circunstâncias ocorridas com aquela circunstância descrita na denúncia. E da denúncia, o procedimento processual continua
com a mesma pegada no sentido de fazer com que a acusação continue para que se chegue um denominador comum de acusação e condenação, para que faça com que a culpabilidade do acusado, daquele acusado, seja comprovada. E o defensor vai começar observando este caminho, essa trajetória, e faz com que modifique este caminho, que as provas que estão sendo produzidas, as provas que estão sendo juntadas, as provas coletadas, as provas que são produzidas para fazer com que a culpabilidade do acusado seja solidificada, o defensor começa a fazer com que aquelas provas incriminadoras não sejam tão reais, tão lícitas, tão verdadeiras, e daí começa a criar um grande problema com o próprio Poder Judiciário, com o juiz que é o titular, o presidente do processo, e o promotor, que é o titular da ação pública. Então, contraria esta vontade do Estado, contrariando esta vontade do Estado, o que vai acontecer? Vai criar uma animosidade contra o defensor, vai criar obstáculos contra o defensor. Criando-se estes obstáculos naturais que o defensor, o advogado criminalista tem nas audiências, tem na sua labuta profissional, você terá que ter uma calma suficiente, ter calma, raciocínio rápido e decisão precisa para que você consiga discernir, para que você faça com que aquela acusação que é feita não sobreponha a realidade lá de trás. Isso também, quero aqui chamar a atenção de não podemos generalizar, que há casos e casos, por isso que o defensor criminalista, ele atuante, ele demonstrando a sua precisão de conhecimento, a sua precisão de competência, a sua precisão de jurisdicional, de prestação de serviço, de prestação no mundo público e privado, fará com que esta ação ela tenha um equilíbrio, que o acusado possivelmente, se condenado, não será condenado àquela pena que foi colocada lá atrás pela denúncia, com aqueles agravantes, com as qualificadoras, e sim vai fazer com que haja uma desclassificação, e esta desclassificação puxa a pena para baixo, e aí condena, faz com que ele seja responsabilizado por um ato, mas que aquele ato seja equilibrado, compatível com a possível circunstância que teria ocorrido lá atrás. Mas vejam, senhores, tem detalhes que nós podemos também chamar a atenção, porque o advogado criminalista, como eu disse no início do nosso vídeo, todos gostaríamos de ser criminalista, embora na grande maioria não critica o criminalista. Diz, eu não gostaria, não me dou para ser criminalista, eu não gosto do crime. Mas se ele tiver a oportunidade de eu atuar no tribunal do júri, atuar na defesa criminal, que é onde faz com que o advogado tenha a sua plenitude de essência de defensor, de advogado. Por quê? Chamo eu a atenção nesse sentido porque na área criminal você trata com a emoção, com toda aquela circunstância que movimenta a sociedade. E já na área civil, trabalhista e outras áreas, não, você trabalha com papel frio. Qual é a função do advogado? Trabalhar com o papel frio. Ou seja, embora não tenha mais papel, mas não importa. Você não tem a emoção, aquela emoção de dizer quanto deve, quanto você terá que pagar, se você terá que sair do imóvel, será despejado ou não será despejado. Então, esse profissional, este advogado, ele praticamente
tem inclusive do outro lado, o Ministério Público também, um outro advogado que é da parte contrária, mas são pessoas que atuam, e o juiz também, são pessoas que nesta área atuam de forma sem aquela emoção. Embora exista também a atenção da audiência, de como esta audiência vai ocorrer, mas sequer compara com a audiência criminal. Porque a audiência criminal, diríamos assim, pega fogo. Ela tem a sua tensão nervosa no máximo. Por quê? Porque o Estado puxa, por um lado, desejando condenar, tirar o que é mais essencial da sociedade, da pessoa, do cidadão, que é a liberdade. E, por outro lado, o defensor demonstra ao Estado que aquilo é um exagero. E realmente torna-se um exagero colocado pelo Estado todo este procedimento desejado apenas ao fato de entender que a acusação e condenação são os fatores primordiais para demonstrar à sociedade, dar uma resposta à sociedade. Mas, na verdade, isto não procede. Por que não procede? Pode e há existência de acusados que são pessoas inocentes. E são pessoas inocentes que são responsabilizados por crime que não ocorreram. Já que não ocorreu o crime e são responsabilizados, não é uma injustiça, não é um erro do Estado, não é um erro do poder público que está acusando uma pessoa inocente no lugar daquele que é o criminoso, o real criminoso, e aí fica prevalecendo-se a impunidade. Vejam como a função do advogado é nobre, como a função do advogado ela é realmente necessária, como trata-se a nossa Constituição. E por um outro lado, gostaria também de chamar a atenção. Até aqui eu falei sobre a circunstância do advogado que a sociedade não o aceita, que a sociedade o recrimina. Por quê? Porque o fato criminoso, o fato do homicídio, ele tem uma repercussão enorme diante da sociedade. E os erros judiciários? Os erros judiciais, por mais horrorosos que sejam, mantenha uma pessoa inocente por 10 anos presa ou mais, isto não venha isso não venha para os olhos da sociedade, não vem de uma forma mais abrupta, ela vem de uma forma suave. Aconteceu. O que pode fazer? Nada, não tem o que fazer. Já com relação a outra circunstância, o ato do advogado é um ato e uma prática na sua função ativa. Ela é de uma forma decorrente, ativa, faz com que movimenta toda a circunstância. E os erros judiciários não. Eles, quando aparecem, já decorreram. Ou, quando aparece, tem que se entrar com um habeas corpus. A sociedade não tem conhecimento destes clamorosos erros que acontecem. E quem levanta estes erros, quem corrige esses erros, quem busca corrigir esses erros, é o advogado criminalista. E por esta razão, a sociedade fica encastelada, não percebe os erros do Poder Judiciário. E sim, só a atuação do advogado criminalista na circunstância daquele fato do crime horrendo, ou seja, daquele crime que abalou a sociedade. Agora, vamos também dar uma olhada em determinados erros e comportamentos. Chamo a atenção que a sociedade, de uns anos para cá, ou seja, de um tempo muito recente, está tomando conhecimento de como funcionava o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também não é esta beleza toda e que a sociedade não conhece. A sociedade confia. Tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, a autoridade policial, ou seja, o Poder de Segurança Pública, como um norte de confiança.
Mas será que não tem erros? Será que não tem mazelas? Nós estamos observando pelas audiências virtuais, pelas audiências à distância, o desprezo, o descaso de determinados magistrados, de determinados até advogados, que eu acho um absurdo, que eu acho uma falta de respeito. Juiz fazer uma audiência sem camisa, um desembargador e um ministro fazer uma audiência sem camisa, fazer uma audiência fazendo unha, o outro dentro do carro, outro dentro de uma rede. É um descaso muito grande, é uma mazela muito grande que deva ser corrigida, deva ser tratada com seriedade. Então não é só o advogado criminalista que deva ser e ter tido esta pecha de repugnância por parte da sociedade. A sociedade deva ver, sim, o aparato estatal, o poder judiciário, a justiça, como o poder judiciário aplica o direito e a justiça, como estas duas circunstâncias, essas duas situações são equivalentes, são para o equilíbrio de resposta jurisdicional para aquela pessoa que busca e tem a necessidade de buscar na justiça o seu direito ser restabelecido. Eu peço sim, a todos nossos colegas advogados, em especial aos estudantes de direito, que desejam ser criminalistas não são tão, ou seja, a área de advocacia criminal, na prática, não é tão bonita. Bonita ela é, mas ela não é tão fácil de ser realizada. É um munus de sacrifício. É uma profissão em que você deva gostar, você deva dedicar, você tenha que dedicar esta profissão, porque você vai estar lidando contra um aparato estatal e só você vai estar olhando e como pode ser resolvida a situação de melhor forma em restabelecer o direito daquela pessoa que está sendo acusada, foi perseguida pelo Estado e que não mereça ser condenada da forma que foi condenada ou que poderia ser condenada. Eu peço a você, colega, a você, estudante de direito, que, desejando ser criminalista, assim o faça. Faça com denodo, faça com amor. Eu sou criminalista. Criminalista porque eu gosto da minha profissão, eu gosto do que faço, eu tenho amor no que faço e tenho uma enorme satisfação quando eu consigo restabelecer e aliviar o sofrimento de uma pessoa perseguida, de uma pessoa que não deveria ser processada, ou, se processada, tudo bem, mas não deveria ser e não foi condenada como o Estado deseja que o condenasse. Ou seja, foi aliviado os seus direitos. Isto nos dá honrosamente a alegria de ser advogado criminalista.